falar um pouco sobre premissas e desafios da abordagem dos direitos fundamentais de seguridade social e o direito do trabalho nesse contexto de crise. Esse foi o convite e a provocação do Vandelli, e eu venho me dedicando a esse tema da pesquisa dos direitos humanos, de seguridade social e do direito constitucional da seguridade social, e por isso trago aqui algumas inquietações e questões que eu considero emergentes, relevantes, tanto para a teoria constitucional, quanto para a teoria dos direitos humanos, quanto para a prática desses direitos e para a realização desses direitos, né? Falo também como um pesquisador de direitos fundamentais, de direito constitucional, não como um especialista em direito do trabalho, nem como um previdenciarista, como costumo me confundir, né? A premissa mais relevante da minha fala, eu acho que são duas coisas centrais do que eu quero dizer, né? Acho que tem uma premissa muito importante nas minhas preocupações, acho que muitos pesquisadores da atualidade compartilham dessa preocupação, né? Uma premissa importante e um desafio importante. A premissa, né? Acho que nós estamos num momento muito importante de densificar o discurso sobre direitos de seguridade social com duas coisas, né? Com a teoria contemporânea dos direitos fundamentais, em primeiro ponto, e dos direitos humanos, né? E isso significa, a meu ver, especialmente, trazer, né, mais densificação no discurso dos direitos sociais do trabalho com a teoria da aplicação proporcional dos direitos fundamentais, num aspecto, e, em segundo lugar, densificar as pesquisas sobre esses direitos com um olhar para dados empíricos e resultados de pesquisas empíricas que mostrem caminhos de retrocessos, que mostrem caminhos de proteção e que mostrem caminhos de progresso na realização desses direitos. Acho que tem dois pontos muito importantes para a dogmática dos direitos, desses dois direitos sociais, que nós podemos evoluir muito na construção de uma dogmática de direitos constitucionais, de seguridade social e direito do trabalho. Então, esses dois aspectos, o elemento da proteção proporcional e, por outro lado, a densificação de bases empíricas, né, fortes, científicas, né, confiáveis para o discurso da proteção, da melhor proteção e da proteção progressiva. Quanto ao desafio, como se vê, é também um desafio, mas de um ponto de vista mais teórico, esse segundo desafio teria, eu poderia chamá-lo de um desafio mais de realização desses direitos no nosso contexto de crise. Permito-me fazer esta abertura de aspas a essa expressão de nossa crise. É evidente que o contexto de crise é uma crise global que afeta todo o capitalismo global, mas nós também precisamos olhar para o tipo de nossa crise, que nos impõe também desafios peculiares em alguns aspectos e, em outros aspectos, obviamente, comuns, mas em alguns aspectos muito peculiares, né? Eu aponto alguns elementos que eu considero assim, relevantes para pensar esses direitos no contexto de nossa crise, né? Bom, primeiro aspecto, né? A brutal desindustrialização da economia brasileira nos últimos 15 anos. O PIB brasileiro, a indústria brasileira, e, portanto, há um trabalho importante ali. A indústria brasileira, que representava algo em torno de 25% do produto interno bruto, hoje representa algo em torno de 10% a 12% do produto interno bruto. Então, o Brasil viu um encolhimento importante da sua indústria nacional, né? Indústria instalada no Brasil. Primeiro aspecto. O segundo aspecto, que tem a ver também com nossa crise, é o modo como geramos o endividamento público, que afeta, obviamente, o orçamento da Seguridade Social e todas as discussões políticas desse momento sobre onde cortar, como conter e conter os recursos, se vamos afetar mais ou se vamos afetar menos os direitos sociais. Então, é um país que pratica altas taxas básicas de juros, é inaceitável. Inaceitável. É um país que pratica taxas básicas de juros acima de 7% ao ano, de um modo publicamente não discutido. É um assunto que não é assunto para juristas. Juristas não olham para isso, não conseguem compreender isso aí. Parece que é um assunto técnico de algum lugar. Nem a Rússia
não é? Que está em guerra, né? Que pratica a segunda maior taxa básica de juros do mundo, pratica coisa semelhante, 7,5% ao ano lá, por causa do contexto de crise, né? Nós, 14% aqui, estamos muito felizes se baixar para 13%. Então, um impacto enorme na nossa dívida pública e nas nossas contas públicas. Somado a isso, é um país que voltou a ver a inflação, né? Voltou a ver a inflação. Inflação significa conflito social, né? Significa conflito social, conflito de grupos sociais e classes sociais. A inflação que sai da linha do controle dos 6%, claro, muito influenciada pelas políticas de reajustes recentes. Espera-se que esse ano a gente volte a ter, mas é um país que volta a ter inflação crescente num contexto de desindustrialização e num contexto de altas taxas de juros. Quer dizer, nossa crise, né? É um país que tem frágil cultura também de direitos humanos e de defesa de direitos fundamentais. Não é um país que defende com vigor, com consciência, não é um país que tem, né, tranquilidade, feliz em defender direitos humanos e de direitos fundamentais, né? Inúmeros são os exemplos, não só de trabalho escravo, para pegar o campo da questão do trabalho, como também nosso sistema carcerário e a saúde. Quer dizer, é um país que tem problemas de aceitar, assimilar uma defesa do respeito, da dignidade, com tranquilidade, né? E aquilo que eu considero também um elemento importante da nossa crise, e que, eu diria, desses todos, é o que mais me preocupa, é uma ameaça recente no plano político, de ruptura do acordo e da coalizão de classes que foi formada na Assembleia Nacional Constituinte para formar um país com uma Constituição cidadã e com a proteção para todos. Quer dizer, é um país que se vê crescentemente dividido em grupos sociais. E o diálogo entre classes sociais anda com um nível de intolerância um pouco acima daquilo que eu gostaria de ver em termos de efetivação e continuidade do pacto básico político, que deu sustentação ao modelo de Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, a generosidade de uma Constituição cidadã, a generosidade de um sistema de financiamento solidário coletivo, isso tudo está em xeque. A gente está vivendo um momento importante, a meu ver, de retrocesso, de ameaças, né? Então, eu diria, são duas coisas que me fazem pensar nesse momento: a realização e efetivação dos direitos do trabalho e do direito de seguridade social. A densificação, por um lado, do discurso constitucional e o conhecimento das condições de sua realização, e, de outro lado, neste contexto, no contexto de nossa crise, né, e não em contextos amplos de crise do capitalismo global. Bem, algumas coisas mais específicas, então, que possam nos permitir a ver um pouco melhor, ao menos como na minha agenda de pesquisa esses temas aparecem, né, as conexões entre trabalho decente e seguridade social, algumas conexões entre seguridade social como fator de trabalho produtivo, né, como fator produtivo do próprio capitalismo, né, como que reformas fiscais afetam, né, o modelo de segurança social que nós construímos a partir de 1938, e também como a teoria constitucional pode nos ajudar a pensar a realização desses direitos em contexto de crise, né? Obviamente, não vou descer a longos detalhes sobre isso, vou colocar de modo a instigar o debate para que esses temas possam aflorar e suscitar, eventualmente, interesse do auditório e da mesa também. Então, uma coisa que me chama sempre muita atenção é o modo como nós lidamos com a segurança social, com seguridade social. Primeiro que é uma expressão espanhola, né? Isso é uma palavra esquisita em língua portuguesa, isso aqui, seguridade, né? Ainda que fale espanhol, soe muito naturalmente a noção de segurança, mas nós não entendemos assim, né? A segurança jurídica é uma coisa e a seguridade para nós é uma outra coisa. Quer dizer, claro, está relacionado, quer dizer, com o discurso de justificação, é possível chegar lá, né? Mas não, é algo automático. Quer dizer, nós não vemos um direito, os três direitos fundamentais, saúde, assistência e previdência, como direitos que fazem parte do âmbito de proteção desse direito humano fundamental, que é o da segurança social, né? Aliás, eu gosto de citar uma coisa que é um pouco sintomático assim, dessa nossa
forma de traduzir direitos humanos no campo social, né, que é o modo como nós traduzimos o artigo 9º, né, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, onde está escrito lá, né, os Estados-partes dessa convenção reconhecem a cada um o direito de segurança social, inclusive o direito de social insurance, como diz o documento internacional. Quer dizer, há um direito internacional humano, né, um direito humano de segurança social, vírgula, inclusive de seguro social, diz o documento. A nossa tradução, que veio para o nosso decreto 591 de 1992, é muito bonitinha. Ela diz assim, tradução para o português, do documento internacional, né? Então, os Estados-partes desse pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social. Reduziu segurança social à previdência social, vírgula, inclusive o seguro social. Então, ficou interessante, porque os dois ficou a mesma coisa dita de outro modo, seguro social e previdência social. É um documento oficial. Né? Se alguém for estudar direitos humanos e seguridade social no Brasil, vai se deparar com esse documento, segurança social, em última análise, é previdência. Né? Que é o que realmente a grande confusão que nós temos em relação a esse dia. Agora, se já temos dificuldade de ver o direito fundamental de segurança social como direito humano, as conexões entre esse direito e o direito do trabalho vão se dissociando com o tempo também, não só pela justiça especializada que temos na justiça do trabalho, mas por uma dogmática também, o modo como ensinamos esses direitos, eles foram dissociados. Né? São duas coisas. Um autor qualquer que tenha orgulho de sua obra em direito do trabalho, logo vai dizer, olha, direito do trabalho é uma coisa, segurança social é outra coisa, não faça essa confusão, nós temos aqui um microsistema de princípios que não se aplicam lá e tal, e que também não deveriam ser confundidos. Né? Eu tenho lá minhas dúvidas, de um ponto de vista constitucional, em que medida essa orientação é correta. Né? Bom, a amplitude do trabalho decente. Né? Os documentos mais recentes das Nações Unidas reconhecem a segurança social como parte integrante do conceito de trabalho decente. Uma sociedade que tem trabalho decente tem um sistema de proteção social. Nessa medida, claro, há muito mais detalhes além disso, mas é preciso reconhecer isso, quer dizer, quando falamos de trabalho decente, nós estamos só necessariamente atacando, né, o trabalho escravo, nós estamos falando também de um sistema universal de garantia de proteção básica da renda e da saúde para todos. A relação entre o trabalho como meio de realização, né, e da proteção da renda, mas também a sociedade criando mecanismos coletivos para garantir a proteção da renda. Então, esse aspecto, né, no conceito de trabalho decente, precisamos aproximar a noção da segurança social como mecanismo de proteção coletiva. Né? Eu não estou falando aqui sobre as formas que isso seria feito, há muitas formas de se fazer isso, se é o Estado quem vai fazer diretamente, se serão usados mecanismos privados, parcerias, há muitas formas de fazer isso. Né? O que não dá é para dissociar a noção de sociedade que tem uma visão de trabalho decente e como a sociedade que não se preocupa com o tema da inclusão e a proteção universal coletiva. Né? Bem, no Brasil, os dados mais recentes, que são de novembro de 2015, mostram que 27,4% da população ocupada no Brasil, não o emprego, portanto, mas a população ocupada, com trabalho, com renda, não tem proteção previdenciária. Né? 27,4%, dados de novembro, agora de 2015. Né? Isso são dados do Brasil. Um número impressionante ainda para a população ocupada. Mas esses dados não estão atualizados com os índices atuais de desemprego. Esses dados são de novembro de 2015 e os índices de desemprego chegaram agora a 2 dígitos no Brasil. Portanto, o número é mais expressivo ainda de população ocupada, que caiu no emprego informal e agora sem a presença da proteção previdenciária. Um outro aspecto que vale a pena pensar é a relação que há entre segurança social, trabalho e o tema da discriminação, né? O tema da discriminação e da desigualdade. Aqui também há coisas importantes a serem pensadas para tentar resolver esses desafios nossos e compreendê-los também. Né? Então, a falta, né, de mecanismos de segurança social para trabalhadores, né, em situação informal,
né, em situação de maior vulnerabilidade, né, poderia ser vista assim, deveríamos vê-la também como situação de discriminação. Né? O Brasil não tende a chamar isso de exclusão, de impossibilidade. Nós não tratamos isso da perspectiva do direito fundamental à igualdade, da igual proteção de direitos básicos. Né? Então, acho que tem um espaço aqui para pensarmos a discriminação e o modo como discriminamos por omissão, né? A falta de proteção e de segurança social daqueles que estão em situação de trabalho informal ou de vulnerabilidade, em situação mais vulnerável. Né? O curioso é que a pesquisa feita pela própria Previdência Social mostrou que, do contingente de trabalhadores informais, a pesquisa mostrou que, desses que estão em trabalho informal, hoje, algo em torno de 27, 24 milhões de brasileiros, para aqueles dados de novembro de 2015, desses, praticamente a metade deles tem capacidade contributiva para estar no sistema de previdência. Quer dizer, é um país que, não é porque caiu na informalidade, perdeu a capacidade contributiva, mas é um país que descuida do elemento básico da integração via formalidade, é um elemento jurídico, né, de eficiência administrativa e de controles, né, da sociedade para garantir uma integração formal no sistema de proteção coletiva e também de contribuição. Né, e também de contribuição, porque é disso que se trata também. Né. Outro elemento importante da desigualdade e da relação entre segurança social e trabalho é a questão da mulher, né? O papel fundamental da mulher, né? que é o tema, um dos mais importantes da agenda do desenvolvimento humano dos últimos 5 anos, né? O empoderamento feminino. Né? O Brasil também não é um país que faz muito bem esse trabalho, né? De empoderar, através de arranjos de seguridade social, de empoderar a renda familiar, pela inclusão da mulher no mercado de trabalho e, desse modo, né, aliviar a pressão sobre o orçamento de seguridade social. Quer dizer, o Brasil é muito amador na sua capacidade inventiva de soluções de inclusão da mulher no mercado de trabalho para a proteção da renda familiar. Quer dizer, é um sistema de previdência, claro, mais inclusivo, avançado, né, a partir de 88, mas, na realização efetiva, é um sistema que ainda protege mais o trabalho masculino do que o trabalho feminino e adota uma prática de uma economia industrial, modelo clássico, né, do trabalhador industrial protegido pelo seu salário, enquanto nós estamos olhando essa desindustrialização da economia. Quer dizer, é preciso reinventar formas de proteção da renda familiar, sobretudo, não contando com transferências e com aportes da segurança social, mas contando com novos mecanismos de inclusão da mulher no mercado de trabalho. É um cenário, né, que não é dos melhores. É um cenário, esse cenário que eu estou chamando de nossa crise é um cenário que não é dos melhores. Há tanto por fazer para enfrentar e aprimorar as relações entre direitos do trabalho e segurança social, instituições de segurança do trabalho e instituições de direito do trabalho, que exigem uma democracia forte e um senso de coesão social também forte. Né? Quer dizer, aqui está um outro aspecto importante da segurança, de bons mecanismos de seguridade social. Quer dizer, um país decidido a ter um bom sistema de segurança social universal é um país que pode valer-se, né, valer-se dos arranjos da segurança social para aprimorar o seu próprio diálogo democrático. Né? As experiências são muito claras assim, dos países da Europa do Norte. Né? Os avanços importantes conseguidos na Noruega, na Suécia, né, na Finlândia, mostram claramente, né, a correlação que houve entre acordos de classe, coalizão de classes, trabalhadores, empregados, e setores produtivos e setores de trabalhadores, em torno da criação de um sistema de proteção coletiva e o aprimoramento da própria democracia como decorrência disso. Quer dizer, com o objetivo de criar uma proteção social coletiva, acaba se aprimorando o próprio sistema democrático. Portanto, poderíamos dizer, quanto mais retrocedermos na nossa capacidade de reinventar um sistema de proteção universal coletiva, mais também ameaçamos a nossa capacidade de diálogo democrático. Né? Isto é um fato
demonstrável, assim, de modo com evidências empíricas, né? Quanto à teoria constitucional e a preocupação com o trabalho decente, eu queria dizer o seguinte: um elemento importante também adicional para pensarmos a correlação entre segurança social e trabalho nesse contexto de crise do capitalismo e da nossa crise, né, da crise com as características que temos aqui no Brasil, é que também há uma orientação muito importante, a meu ver, doutrinária, que vem da Organização Internacional do Trabalho, que é a necessidade de pensarmos não só esses novos arranjos de inclusão e de relação com o trabalho, mas também de pensarmos a segurança social, de construir modelos de segurança social, de tal modo que se possa ver a própria proteção social como fator produtivo. Isto é, num contexto de aprimorar aquilo que o próprio relatório sobre segurança social e primazia do direito, que é de 2011, trata sobre o aspecto do capital social, isto é, a proteção da saúde, né, a proteção da renda, as condições de educação, conhecimento, como parte do arranjo da proteção social. Isso não é só um mecanismo de transferência de renda ou de proteção dos desvalidos. Isso faz parte de uma dinâmica mais importante, até macroeconômica, de uma sociedade que precisa desenvolver competências e capital intelectual humano, né, em face das novas características dos arranjos produtivos e do sistema de produção. Então, desse modo, eu poderia dizer, as lições que as Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, em especial a partir de 2005, eu diria, o trabalho conjunto entre Nações Unidas, mas em especial pela iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, a pesquisa empírica produzida, né, mostra claramente isso, assim, uma distância enorme que nós temos ainda na nossa dogmática, na nossa forma de ver esses dois direitos de modo desarticulado, por um lado, e da dificuldade que temos em aproveitar as boas experiências já realizadas por outros países que enfrentam crises semelhantes, para reinventar os modelos de proteção social. Uma inclinação da América Latina é desistir desses arranjos de proteção social, é de privatizá-los, né? A experiência do Chile é uma das mais citadas, né? Porque nos 10 anos deu muito certo, 10 ou 15 anos, né? E hoje reconhecem eles mesmos o erro, né, de não ter adotado sistemas de proteção social universal como formas mais eficientes de enfrentar cenários de crise, né? O último elemento que eu queria destacar nessa brevíssima intervenção é a necessidade de aprimorarmos o discurso de defesa desses direitos com a linguagem da proporcionalidade. Acho que aqui tem um ganho importante, não só pelo desenvolvimento da teoria constitucional contemporânea, muito desenvolvida, muito avançado do ponto de vista analítico, há uma abundância de produção científica sobre isso, por um lado, mas, por outro lado, porque essa também é a orientação das Nações Unidas. Então, a proteção desses direitos é sempre a proteção ótima. Isto é a melhor proteção possível dentro dos recursos disponíveis e com o que há de melhor que se pode fazer. É esse o discurso dos pisos de proteção mínima, é esse o discurso da proteção básica para todos, não igual para todos, mas dentro daquilo que toda a sociedade pode produzir nas melhores condições possíveis. Portanto, a proteção progressiva e a proteção mínima são conceitos que também precisam ser ajustados com um olhar seguro, um olhar firme sobre as condições reais de proteção que cada sociedade pode ter. Aí está, a meu ver, uma conexão importante entre a teoria contemporânea dos direitos fundamentais e da aplicação proporcional desses direitos, né, por um lado, e, por outro lado, o próprio discurso dos direitos humanos de seguridade social, que é um discurso de proteção progressiva, mas que, em situações até de extrema necessidade, pode até admitir retrocessos, né, desde que se mostre que o retrocesso faz parte de um contexto que garante a melhor proteção possível dentro de um contexto insuperável.
né? Então, aqui, a linguagem da proteção proporcional, da linguagem da proteção ponderada, bem desenvolvida nesses dois âmbitos, tanto nos direitos fundamentais quanto nos direitos humanos, podem ser importantes caminhos para lidarmos com a proteção, com a melhor proteção possível desses direitos em contexto de crise de capitalismo estrutural, crise estrutural, mas também em contexto de nossa crise. É isso. Muito obrigado.